Boa tarde. Hoje vamos continuar a falar sobre a questão da absorção do nitrogênio, os processos de absorção deste elemento, enfocando, no caso, a absorção do amônio. Então, é preciso que fique bem claro que as plantas absorvem o amônio, cátion amônio, é um cátion monovalente. Não confundir com a amônia, que é um gás. Então, nas condições normais lá da rizosfera, o amônio vai se encontrar, quer dizer, o nitrogênio vai se encontrar como amônio. Então, as plantas vão absorver se ele estiver nesta forma. E esta absorção é feita por um sistema bifásico. A gente falou sobre isto na aula passada. Quando a concentração de amônio for baixa, menor do que 1 milimol por litro, então a planta vai operar o RATS, que é o sistema de transporte de alta afinidade. E quando a concentração de amônio for alta, ou seja, maior do que 1 milimol por litro de amônio, a planta vai operar o LATS, ou seja, o sistema de transporte de baixa afinidade. Que transporte é este que a gente fala? É simplesmente a passagem do meio externo para o meio interno, ou seja, da solução do solo para o citoplasma das células radiculares. Vocês sabem que RATs e LATs, porque eu falei na aula passada também, são proteínas integrais com 12 hélices que atravessam a membrana citoplasmática e são separadas por uma região hidrofílica com 2 domínios de 6 hélices. Então, esses são detalhes dessas proteínas que, na verdade, são os transportadores de amônio que a gente fala. Então, nas plantas existe uma família de genes que codifica para esses transportadores de amônio. Esta família de genes é chamada de AMT, ou seja, transportadores de amônio, sigla em inglês, Ammonium Transporter. A gente tem uma figura mostrando esses genes. Os genes AMT são altamente específicos, ou seja, eles só funcionam quando a planta detecta o amônio no meio, ou seja, são altamente específicos para amônio. Foi observado nesta planta, Arabidopsis, que a deficiência de amônio no meio resultou num rápido incremento da transcrição desse gene ATAMT1, que é um gene transportador de amônio muito comum nesta espécie de planta. Então, nesta figura, a gente mostra essa família de genes, ou seja, família de transportadores de amônio de alta, o AMT1, e de baixa afinidade, que é o AMT2. Então, o AMT1 é a família de genes de alta afinidade, e esse é de baixa afinidade, ou seja, LATs e RATs. Já foram identificados, nesse caso dos RATs, 5 famílias de genes diferentes, que vai de 1 a 5. Até agora, para o LATs, temos então uma família de gene já reconhecida. Bom, falamos da absorção de amônio e a absorção do nitrato. Então, a absorção do nitrato também é um fenômeno muito comum. Se o nitrogênio se encontrar como nitrato, a planta também vai absorver. E esta absorção é ativa, ou seja, ocorre
contra um gradiente de potencial eletroquímico criado dentro das células. E também, a exemplo do amônio, a absorção ou transporte de nitrato é feito por um sistema bifásico, ou seja, mediado por dois sistemas de transporte através da membrana. A mesma coisa que a gente falou para o amônio. Quando a concentração de nitrato é baixa, menor do que 1 milimol por litro, então vai operar o RATS. E quando a concentração de nitrato é alta, maior do que 1 milimol por litro, opera o LATS. E a absorção de nitrato também depende da espécie de planta considerada. Depende também da concentração externa de nitrato e da presença de transportadores na membrana citoplasmática. E o primeiro passo para a absorção do nitrato é a extrusão ativa de H+ pelas bombas de prótons existentes na membrana. Isso também foi falado na aula passada. O transporte de nitrato através da membrana, então, é feito por meio de sistemas de absorção de alta e de baixa afinidade, RATs e LATs. E também nas plantas existe uma família de transportadores de nitrato codificada pelos genes NRT, o Nitrate Transporter, a sigla em inglês, e nessa família os genes NRT1 codificam para os sistemas transportadores de baixa afinidade e os NRT2 para os sistemas de alta afinidade. Então, a exemplo do amônio, existem também essas famílias de genes, o NRT2 para os RATs e o NRT1 para os sistemas LATs, ou seja, de baixa afinidade. O NRT2 tem o NRT2-C-RATs e I-RATs, e todos esses genes já foram codificados, quer dizer, já foram separados pelos cientistas. E para o NRT1, que corresponde ao LATs, ao sistema de transporte de baixa afinidade, nós temos esses dois genes já registrados, o NRT1 e o 2.